Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, quero deixar aqui, gente, uma palavra para vocês, uma reflexão. Está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, que vai do verso 10 a 11. Diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Amém? Pessoal, quero contar uma experiência para vocês de uma visão que eu tive, né, que o Senhor me deu alguns dias atrás. Eu via muitas blusas, né, né, e camisas assim escuras. E no meio dessa camisa eu via uma camisa branca. Então, eu creio, né, que quando Deus me deu essa visão, né, Ele está nos chamando, né, para nós nos santificarmos, né? Porque o tempo que nós estamos vivendo, pessoal, são tempos muito difíceis, muito trabalhosos, né? Muito trabalhosos. É um tempo de extremo relativismo. É um tempo onde a palavra se cumpre de Deus, né? A palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo mesmo, quando escreveu a Timóteo, ele disse que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, né? E é exatamente isso que nós estamos vivendo, né? Tudo está se relativizando, a família se relativizou, a verdade em si está se relativizando, né? As próprias religiões estão se relativizando. Existe hoje uma tendência muito forte, a gente sabe, né, para o ecumenismo. Né? Eu ouvi dizer que existe uma sala lá no Vaticano que já é própria para isso, uma sala dentro do próprio Vaticano, que é utilizada para os outros tipos de religiões, né, que quando se dirigem lá, viajam para o Vaticano, né, se encontram nessa sala lá, né, não sei especificamente detalhes, mas eu ouvi falar e não duvido, pessoal, eu não duvido, porque essa é uma tendência muito forte, né? É uma tendência crescente, né? Hoje em dia está difícil a gente falar da palavra de Deus, da Bíblia, e a gente tem que pedir cada vez mais discernimento ao Senhor, discernimento a Deus, porque ao nós nos depararmos com pessoas de outras religiões, nós vamos ter que ter tempero, né? Digamos assim, como a palavra nos exorta a ter, as nossas palavras, né? Terão que ser temperadas, né? Com graça, com sabedoria, não é? Porque a tendência é o embate, né? É a briga, não é? Porque as pessoas estão tomando para si as suas verdades, né? E a gente sabe que a verdade está em Cristo, porque é o Espírito Santo que testifica isso nos nossos corações. Essa verdade, né, essa certeza que nós temos, que uma vez fomos alcançados por Deus e tocados, né, pelo Espírito Santo de Deus. Né, e essa verdade ela passa a guiar toda a nossa vida. Né? Eu não falo aqui por acaso, né? Eu falo porque eu já estou há anos, né, navegando nessa verdade, guiado por essa verdade, e glória a Deus por isso. E é essa verdade, né, que eu peço todos os dias a Deus que ela chegue no coração daquelas pessoas que são mais próximas de mim, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, não é? E o grande autor dessa obra é o Espírito Santo de Deus, é ele que, né, testifica, né, que Cristo é o Senhor, que o Senhor Jesus é rei e reina, não é? Porque a palavra diz que ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus, né? Então nós precisamos ter a cada dia que passa nas nossas vidas uma relação com o Espírito Santo.
Ele está aqui, né, na nossa vida, ele está aqui perto de nós, ele está em nós, né, e ele deseja, né, se relacionar conosco. Eu creio que Deus nos chama para isso. É um tempo que se abrevia, e a partir do momento em que, na medida, né, que ele se abrevia, Deus nos chama cada vez mais para uma vida de santidade, para uma vida de santificação. Não é uma vida por falta de erro, pessoal. Não é uma vida isento de erros, de quedas. Não, nós somos falhos, somos humanos, né? Mas a partir do momento em que temos a Deus, que temos o Espírito Santo, né, nos guiando, né, ele vai ser poderoso ao mesmo tempo que nós caímos de nos levantar. Aí eu falo também como homem, né, que eu caio, peco muitas vezes, quase todos os dias. Sou digno de misericórdia também, né, e só estou vivo, né, só estou caminhando na esperança, né, porque é o Espírito Santo que está perto de nós, é Deus que nos orienta, é Deus que nos guia, é Deus que está dia após dia com a mão estendida para nós, para nos guiar para perto dele, como um pai, não é? Então, gente, quando eu tive essa visão dessa camisa branca, é Deus que está nos chamando, né, para termos uma vida de santificação, porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. A seriedade dessas palavras é muito grande, né, porque é um caminho de escolha, né, como o livro de Apocalipse falou aqui: continue o injusto praticando injustiça, né? Continue o imundo, né? Vou até ler novamente aqui. Né? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Essas palavras aqui, elas não é uma exortação de Deus para que as pessoas que sejam injustas, né, continuem na injustiça, não. Aqui Deus mostra um caminho, né? Quando ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, ele vai ter o caminho de escolha dele, o resultado. Né? Aqui é uma palavra de exortação, é um alerta que Deus está nos dando aqui no livro, né? E que se cumpre em nossas vidas. Deus nos chama para nós estarmos mais perto dele. Eu estou buscando isso também. Eu não sou perfeito, né? Sou digno de misericórdia, como eu falei, mas eu creio, né, que, como eu falei, né, como os tempos estão se abreviando, como eles estão ficando cada vez mais apertados, difícil de viver. A partir do momento em que isso cresce, há uma necessidade também de nós guerrearmos, e a nossa guerra ela passa também por uma vida de santidade, de santificação, que é uma vida de busca constante para Deus, né? É uma vida que Deus nos chama para nós, na medida em que nós cada vez mais pudermos fazer isso, lutarmos contra isso, nos abstermos das coisas que desagradam a Deus, né? Da mentira, não é? Do adultério, né? Quantas pessoas não estão hoje casadas e, né? Eu vou adulterar, que Deus me perdoa, né? Vou ficar com fulana, que Deus me perdoa. Não, né? Nós precisamos ter temor, né? Nós precisamos ter aversão a tudo aquilo que é mal, né? Como a palavra ela nos exorta, né? Nós nos afastamos de toda aparência do mal, né? Então, essa pregação de arrependimento também, ela está muito junta da santificação, desde aquela época, né, de João Batista, né? A pregação de arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus já nos chamava desde aquela época, né, para vivermos uma vida de santificação. Então, pessoal, fica essa palavra, essa mensagem, né? Esse aviso que Deus botou no meu coração e que eu me senti na
na incumbência, né, de passar para vocês, tá bom? E eu oro para que Deus os guie, os santifique, santifique as vossas vidas, as suas famílias, seus filhos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abraço para vocês. Deus abençoe vocês.